Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é a respeito de um tema que ninguém pediu, acho que pouca gente conhece, mas envolve navio, marinheiros, álcool, um cadáver e pessoas fazendo o que definitivamente não deviam, segundo a lenda que a gente vai analisar. Então no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da história do Horácio Nelson, um oficial da marinha inglesa que morreu na Espanha durante uma batalha em 1805. Ele era um herói de guerra e merecia um bom funeral. Então, para preservar o seu corpo, eles imergiram o corpo num barril cheio de rum. A lenda diz que a presença desse cadáver em decomposição dentro do barril não impediu que os demais marinheiros bebessem esse rum, porque quando abriram o barril na chegada, o barril estava vazio. A reprodução da história fica por conta de um portal sobre bebidas alcoólicas que traz aqui a respeito do rum, e aí o primeiro parágrafo conta sobre o Horácio Nelson, é basicamente a mesma história que eu já contei para vocês, e hoje a gente vai entender, afinal de contas, o que é verdade e o que não é nessa história. Vamos falar um pouquinho do Horácio Nelson, não vou dar muita ênfase no resto da vida dele, porque não é tão importante. O Horácio Nelson nasceu em 1658 e foi um oficial da Marinha Britânica. Na história dele a gente tem um monte de vitórias decisivas para a Inglaterra. Em 1805 ele já era um grande herói naval para o seu país. Nesse ano, teve a Batalha de Trafalgar. Era uma batalha entre a marinha inglesa e as marinhas espanhola e francesa, que acontecia durante a Guerra da Terceira Coalizão, a primeira das guerras napoleônicas. O objetivo do pessoal que está nessa linha aqui, do Napoleão, era tomar o Canal da Mancha. O Canal da Mancha fica ali entre a Inglaterra e a França. E, tomando o Canal da Mancha, a gente teria passagem livre para as forças do Napoleão conquistarem o Reino Unido. Porém, a frota franco-espanhola foi interceptada pela frota inglesa antes que isso acontecesse, aqui na costa da Espanha, na região de Trafalgar. Nós temos então essa estrutura da frota inglesa contra a frota espanhola. O Nelson decidiu quebrar a linha franco-espanhola navegando diretamente na sua direção, e o plano funcionou muito bem. A frota franco-espanhola foi derrotada e essa vitória definiu a superioridade marítima da Inglaterra nos próximos séculos. Porém, o Nelson foi baleado por um mosqueteiro inimigo, posicionado a 15 metros de distância. A bala entrou pelo seu ombro esquerdo, que no vídeo aí deve estar aparecendo direito, mas eu estou com a mão no ombro esquerdo, passou pelo pulmão, pela espinha entre a sexta e a sétima vértebra torácica e parou abaixo dos ossos no seu ombro direito, nos músculos das costas. Então, basicamente, atravessou o Horácio desse jeito aqui, perfurando o pulmão e passando pelas vértebras e parando abaixo do ombro direito. Ele foi levado para o nível inferior do navio. Antes, ele deu instruções aos seus subordinados para evitar pânico na tripulação, para falar, meu Deus, o Horácio tá baleado. Ele colocou um pano no seu rosto e quando encontrou o cirurgião, ele falou que ele morreria logo. Ele foi posto numa posição confortável, recebeu limonada e vinho quando ele reclamou da boca seca. E quando foi informado que diversos navios inimigos tinham se rendido, ele disse para transferir as suas posses para a Emma, a sua amante. A voz dele foi enfraquecendo e 3 horas depois ele morreu. Os jornais ingleses só souberam da morte do Nelson 16 dias depois, mas eles transpareceram um sentimento misto de alegria e tristeza. A Inglaterra tinha vencido de forma esplêndida, tinha conseguido uma vitória que iria definir a soberania naval da Inglaterra pelos próximos séculos. É óbvio que eles não sabiam disso na época, mas sabiam que era uma grande vitória. Mas ao mesmo tempo tinham perdido um herói naval, não só responsável por inúmeras vitórias, mas por essa vitória também. As testemunhas do ocorrido ainda estavam no mar. Nesse período pouco se sabia sobre os detalhes da morte. Mas os jornais ingleses receberam tantos poemas de leitores a respeito da morte do Nelson que precisaram publicar pedidos para que não enviassem novos poemas, tamanha a comoção nacional que aconteceu. Agora vem o que interessa pra gente. O que realmente foi feito com o corpo do Nelson? Ele era um herói de guerra, ele merecia um funeral digno em que pudesse ser apresentado. Geralmente, o funeral para um marinheiro que morre no navio é ser enterrado no ar. Não exatamente enterrado, né? Colocam ele em algum tipo de container ou só enrolam num pano e derrubam no mar. Ao passo que a lenda nos traz uma versão bastante cômica desse evento, ela é diferente das fontes primárias que eu vou apresentar a seguir. O cirurgião no navio era William Beatty.
Um cirurgião na época não tinha uma taxa muito alta de sucesso. As pessoas costumavam ver um cirurgião como um açougueiro. Mas o Beatty era muito bom no seu trabalho. 102 soldados foram feridos na batalha e 96 sobreviveram, graças aos seus esforços. 11 desses soldados tiveram que sofrer uma amputação e 9 sobreviveram. Hoje isso parece um tanto inaceitável, mas para a época estava muito bom. A taxa de sobrevivência a uma amputação na época era de cerca de um terço. Esse cara conseguiu um valor bem mais alto que um terço, fora de ter salvado 96 soldados feridos dentro de 102. Sendo considerado capaz pela tripulação, ele ficou encarregado de preservar o corpo. A fonte primária que a gente tem é o relato do próprio Beatty, que escreveu um livro em 1807, descrevendo todos os eventos que aconteceram durante a trajetória do corpo do Nelson até a Inglaterra e justificando as suas decisões. Então, no dia após a batalha, quando as coisas tinham acalmado, o cirurgião decidiu por drenar um pouco do sangue do peito do Nelson a partir da ferida, cortar o seu cabelo, tirar suas roupas, exceto pela camisa, e colocar ele dentro de um barril do maior tamanho disponível. Ele então preencheu o barril com um conhaque. Além da firma que é rum, como eu disse no começo, mas o livro deixa bem claro que é conhaque. Conhaque é feito a partir da destilação do vinho, tem teor alcoólico de 40 a 60%. Rum é feito a partir da fermentação e destilação da cana-de-açúcar, com teor alcoólico de 40 a 80%. O barril foi mantido em vigília constante. Fizeram um furo no topo do barril e um furo no fundo. Fecharam os dois. A ideia disso era permitir que o conhaque fosse trocado de tempos em tempos, sem que precisasse movimentar o corpo, porque qualquer movimentação iria descolar a pele, iria causar algo que você não quer. 2 semanas na viagem, teve uma pequena explosão de ar dentro do barril, que fez com que a tampa saltasse. O guarda pensou que o Nelson estava vivo. 4 dias depois desse incidente, em 28 de outubro, o navio chegou em Gibraltar. Você deve estar pensando, mas por que Gibraltar? Gibraltar fica na direção oposta da Inglaterra. Você está lá em Trafalgar, você tem que fazer isso aqui, em direção à Inglaterra. Gibraltar fica para cá, mas você foi para Gibraltar. Na verdade, você fez isso porque Gibraltar era de domínio britânico na época, era um ponto para reparos de navio e para melhor preparação do corpo, bem como para tratar os marinheiros que haviam se ferido nessa batalha. Em Gibraltar, eles esvaziaram o barril de conhaque e perceberam que o corpo tinha absorvido uma certa quantidade. O barril então foi preenchido com metanol, em concentração de aproximadamente 95%, produzido a partir da destilação do vinho. Esse líquido, na época, a gente chamava de Spirits of Wine. Hoje, eu imagino que esse não seja o nome adequado. Esse líquido não era bebido, não era uma bebida alcoólica que as pessoas usavam em diversos contextos, mas era usado para preservação, para fins medicinais, preparo de remédios ou fins industriais. No dia 29, os marinheiros feridos foram enviados para um hospital em Gibraltar e o navio foi reparado. O navio saiu de Gibraltar no dia 2 de novembro, mas os ventos não estavam favoráveis e o navio foi levado de volta para Gibraltar. Aguardou-se ventos favoráveis e no dia 4 o navio saiu em direção à Inglaterra. Durante as próximas semanas, o barril foi drenado e preenchido com 1/3 de etanol e 2/3 de conhaque. 1/3 de Spirits of Wine, conforme diziam na época. Após 5 semanas no mar, o navio chegou em Spithead, que fica na costa sul da Inglaterra, ali dando margem para o Canal da Mancha. No dia 11 de dezembro, tiraram o corpo do Nelson do barril, colocaram numa mesa de autópsia e o cirurgião fez uma inspeção. Externamente, ele viu um estado de perfeita preservação, mas ele notou alguns sinais que indicavam que as vísceras estavam num estado de decomposição mais avançado. Então ele retirou os intestinos e as demais vísceras do Nelson, ele localizou a bala, retirou a bala e escreveu um relatório explicando a causa da morte. Já em terra, foi feita uma melhor preparação. Eles vestiram o corpo em algodão, embrulharam com bandagens do mesmo material, então colocaram o Nelson num caixão de chumbo, que foi preenchido com uma solução de conhaque, cânfora e mirra. Esse caixão foi colocado em um outro caixão de madeira. No dia 21 de dezembro, o corpo foi removido e verificaram que ele estava em boas condições, levemente inchado, mas resolveram isso esfregando um guardanapo nas partes que estavam inchadas. Todos os amigos do Nelson e vários outros oficiais presenciaram que o corpo estava, sim, em boas condições. Ele foi vestido com uniformes navais,
foi colocado num caixão especial. Esse caixão foi feito a partir da madeira do navio Leoriant, que explodiu na Batalha do Nilo. Esse navio era uma espécie de troféu para os ingleses, então cobriram o caixão com sudário. Nas palavras do cirurgião, esse foi o último momento em que o corpo foi visto por olhos humanos. O caixão foi posto em outro caixão de chumbo, que foi soldado, então colocado num caixão de madeira. A Inglaterra fez um funeral bastante elegante para o Nelson. Teve uma procissão em barcos, teve uma procissão em carruagens e um velório numa catedral que eles ampliaram para comportar 9.000 pessoas. Inúmeros monumentos foram erguidos em homenagem a Nelson e você encontra eles na Inglaterra ainda hoje. Mera curiosidade, uma dessas estátuas Hitler via como um tipo de prêmio e ele pretendia levar a estátua para a Alemanha uma vez que conquistasse Londres. Agora, por que preservaram o corpo em conhaque e não em rum? O cirurgião foi criticado por preservar o corpo em conhaque ao invés de rum, porque ambas as bebidas existiam em estoque no navio e a ideia popular era que rum seria a melhor opção. Mas o Bida escreveu no livro que a escolha do conhaque foi feita porque o conhaque teria maior teor alcoólico, de onde derivam as propriedades antissépticas da bebida. Não tem como a gente checar hoje se a escolha foi correta. Ele não tinha um densímetro que você mede o teor de álcool, e o teor alcoólico do rum e do conhaque, eu falei para vocês, mas é um intervalo, não dá para saber o teor alcoólico do rum e do conhaque que estava naquele navio naquele momento. O Beatty provavelmente experimentou ambas as bebidas, viu qual era mais forte e escolheu o conhaque. Hoje a gente sabe quais moléculas orgânicas existem no conhaque e no rum, além do álcool. Álcool é etanol, toda bebida alcoólica é etanol. Então quando você vê aquele cara misturando bebida alcoólica, ele está misturando etanol com etanol. Está misturando, claro, todas as outras coisas que dão sabor à bebida, mas é etanol mais etanol. Não tem nada de especial ali, não é perigoso. A única coisa é que você tem que tomar cuidado com o quanto você está misturando, porque são teores alcoólicos diferentes. E você pode acabar se embriagando mais rápido do que o esperado. Mas fora isso, é etanol mais etanol. Não acontece nada demais. Voltando aqui ao assunto. A gente sabe as moléculas adicionais que existem em conhaque e em rum. Esse artigo aqui descreve bastante a respeito dessas moléculas orgânicas. Eu sou bom de química, mas não tanto a ponto de deduzir qual dessas bebidas cumpre melhor a função de preservar o corpo, exceto pelo teor alcoólico. E nem existem estudos sobre esse tema, porque as técnicas de preservação de espécimes, quando nós descobrimos os compostos orgânicos e tudo mais, elas não mais dependiam de bebidas alcoólicas. A gente já tinha etanol e simplesmente colocava em etanol e era esse o estado da arte. Você não precisava pegar rum ou conhaque e decidir qual dos dois você colocaria em uma espécie. Entretanto, como o corpo chegou em bom estado na Inglaterra, algo testemunhado pelos amigos e os oficiais, a gente considera que o Beatty foi eficaz na sua escolha. Agora, a gente sabe que a história contada no começo do vídeo é definitivamente falsa. Que ninguém bebeu o líquido usado para preservar o Nelson. E que o líquido, até chegar em Gibraltar, era conhaque, não rum. Mas como exatamente essa lenda surgiu? Primeira questão é como que a bebida mudou de conhaque para rum? A escolha do rum provavelmente se deve a vários fatores culturais. Primeiro porque muitos viam na época o rum como sendo a escolha adequada para a preservação, apesar do cirurgião ter discordado dessa postura. E quando o boato foi desmentido 2 anos depois, quando ele disse que preservou em conhaque e não em rum, isso provavelmente já havia se consolidado. Em segundo lugar, porque a Marinha Inglesa de 1655 até 1970, portanto, quando o Nelson morreu já fazia quase 2 séculos dessa prática, eles forneciam uma porção diária de rum para os seus marinheiros. Então, o rum era visto como uma bebida de um homem trabalhador, ao passo que o conhaque era visto como uma bebida da elite. Então, marinheiros bebendo rum torna a história mais carismática, digamos assim. A gente não sabe a fonte primária para essa lenda. A gente só sabe que ela aparece no imaginário popular e é citada por vários autores nas décadas seguintes. As primeiras versões não diziam que o barril chegou vazio na Inglaterra. Diziam que o barril era preenchido de tempos em tempos porque os marinheiros bebiam do rum. E depois só as versões diziam que o barril chegou vazio. Na verdade, o barril era assim, preenchido de tempos em tempos por 2 razões. Primeiro, porque o corpo absorvia um pouco do conhaque. Segundo, porque o cirurgião considerou necessário trocar o conhaque de tempos em tempos. Conhecendo a reputação que os marinheiros possuíam, é de se imaginar que uma história do tipo fosse criada e se tornasse popular. Ela traz uma versão divertida a respeito da volta do Nelson para a Inglaterra, e décadas depois o Nelson era muito mais celebrado do que lamentado. Ao mesmo tempo, outras lendas igualmente falsas surgiram
que têm o mesmo tema e trazem uma mesma moral. A gente tem uma lenda de 1815 que diz que um general morreu na Batalha de Nova Orleans. Ele foi preservado em um barril de rum, que tinha que ser mandado para a Irlanda, mas acidentalmente foi mandado para a Carolina do Norte e servido numa festa. Outra lenda conta que uma família inglesa descobriu um barril de rum jamaicano no porão da nova casa e, após anos bebendo esse rum, acharam um corpo no fundo do barril. Outra lenda, essa aqui é a minha favorita, conta que em 1861 um maquinista de um trem transportou uma caixa bem grande vinda de Java. Os funcionários viram que a caixa estava vazando algum líquido, passaram o dedo, lamberam, viram que era álcool, então todo mundo bebeu do líquido até o maquinista. Eles chegaram na estação de trem e um professor os recebeu dizendo: cadê aquela caixa que tem um macaco de Bornéu preservado no licor? A história fica um pouco mais engraçada quando você vê como que um macaco de Bornéu se parece. Isso aqui é um macaco de Bornéu e eles beberam da caixa que tinha um desses macacos de Bornéu morto. Variações dessa história são ainda mais antigas. A gente tem o Abd el-Latif, um historiador árabe, que escreveu no século XIII a respeito de um grupo de caçadores de tesouros que encontrou uma jarra de mel numa tumba em uma pirâmide egípcia. Eles decidiram fazer um lanche e pegaram um pão e molharam no mel. E foram fazendo isso até que um dos caçadores achou um cabelo humano. Ele puxou o cabelo e, junto com o cabelo, subiu o corpo de uma criança que estava no fundo da jarra. Em todas as histórias tem uma espécie de justiça poética. Os que bebem a bebida contaminada o fazem porque violaram alguma regra, como os marinheiros do Nelson, os caçadores de tesouro, ou porque são de uma nacionalidade que é satirizada pela nacionalidade do defunto, segundo os que narram a história, como os americanos da Carolina do Norte. Nesse caso, essa lenda é irlandesa, então dizendo, os americanos aí beberam o álcool que estava no defunto de um irlandês, ou porque estão abaixo da classe social do recipiente, como é o caso dos maquinistas. Tem, porém, uma história semelhante, cuja moral não é essa. A moral só reflete que os franceses não gostavam de vinho estrangeiro. Dizia que eles importavam vinho da Argélia, e esse vinho vinha em barris, e aí eles tinham o hábito de esvaziar os barris em garrafas e mandar essas garrafas embora. Até que em um dado momento eles achavam o corpo de um argeliano morto dentro do barril, seja com uma faca nas costas ou uma corda no pescoço, e era tarde demais para que as garrafas fossem identificadas e descartadas. Então a moral da história é: você vai comprar vinho da Argélia, talvez tenha aí restos de um argeliano morto. Então essa aqui é uma exceção, essa versão aqui não entra nessa moral da história que geralmente acontece. Mas de qualquer jeito, a gente sabe que a história é falsa, e a gente sabe que ela é parte de um grupo de outras lendas que seguem esse mesmo tipo e compartilham de uma mesma moral. Agora a gente tem algumas expressões que vieram da lenda e outras que, apesar de parecer terem vindo da lenda, não vieram. Algumas vieram, por exemplo, o hábito de chamar rum de sangue de Nelson. Isso vem, claro, desse evento e tem inclusive uma canção de marinheiros chamada A Drop of Nelson's Blood. Outras, porém, não vieram. A gente tem a expressão sucking the monkey, que é usada para descrever o ato de beber rum com um canudo a partir de um furo num barril. Isso vem da lenda dos maquinistas, porque o que estava dentro da caixa era um macaco. A gente tem a expressão tapping the admiral. Ela designa o mesmo ato e parece totalmente adequada para a lenda do Nelson, mas ela não vem dessa história. A gente não sabe de onde ela vem, mas a gente sabe que não vem da história do Nelson porque ela aparece num artigo de 1790, 15 anos antes da morte do Nelson. Tem algum vestígio desse evento? Tem, mas a gente não tem certeza se é genuíno. Além do corpo do Nelson, nesse momento ele deve ser um esqueleto como qualquer outro e você não vai conseguir acessá-lo sem cometer um roubo de sepultura e provavelmente ser preso na Inglaterra. Mas tem uma suposta amostra de conhaque utilizado para preservar o corpo do Nelson. É uma garrafa bastante pequena, ela se tornou notícia em 2019 e estava na posse de um museu desde 1862, que foi doada por um mordomo de um capitão aposentado. Essa garrafa aqui. O texto no papel diz que é parte do licor no qual o corpo do Lord Nelson foi preservado após a Batalha de Trafalgar. Em 2019 foi dito que o material seria testado por uma universidade para determinar sua autenticidade, o que é um tanto difícil, mas dá para negar a autenticidade muito facilmente, caso o conhaque seja mais recente que 1805, e é fácil de datar licor, mas nada posterior foi divulgado, então a gente não sabe o que virou
com essa garrafa. E será que alguém poderia beber álcool de um barril com cadáver e sobreviver? Eu não achei nenhum registro de alguém que realmente fez isso, além das lendas. Mas tem uma situação parecida no Hotel Cecil, em que o corpo da Elisa Lam ficou 3 semanas na caixa d'água do hotel, e os hóspedes consumiram essa água. O caso é um tanto enigmático, você deve estar pensando como que um corpo foi parar numa caixa d'água, mas tem um vídeo meu a respeito que você pode ler aqui para entender exatamente como que isso aconteceu. E não tem registro de doentes ou mortos após o consumo da água do Hotel Cecil. Provavelmente o consumo, apesar de ser uma péssima ideia, não tome essa água se você tem escolha, não traria grandes danos. O ácido estomacal do ser humano é forte bastante para combater as bactérias da decomposição. Se acontecesse alguma coisa, seria uma intoxicação alimentar, vômito, diarreia e assim por diante. No caso de beber álcool de um barril com cadáver, o efeito seria ainda mitigado pelo álcool, que mataria a maioria das bactérias, mas é pouco provável que essa atitude levasse a óbito. Provavelmente transtornos passageiros do sistema digestivo, uma recordação muito ruim e talvez um trauma que vai te fazer pensar 2 vezes antes de beber de um barril pela próxima vez. A exceção a isso aqui são pessoas que sofrem de alguns tipos de doenças. Por exemplo, as doenças causadas por prion. A gente tem, por exemplo, insônia familiar fatal, que é causada por prion. A gente tem curu, que é causado por prion. Insônia familiar fatal, que eu saiba, os casos que são espontâneos são raros, a maioria é realmente genética, é passado de família para família, e o seu cérebro vai se degradando a um ponto em que você basicamente não consegue mais dormir e fica num estado de torpor. O curu é uma doença que acontece especialmente em regiões em que nós temos tribos que tinham o hábito de canibalizar os seus mortos e comer partes do cérebro, é no cérebro justamente que esses prions estão, e aí você tem uma degradação do cérebro que vira quase uma esponja. Tem a síndrome, eu não sei pronunciar o nome, é Creutzfeldt-Jakob, alguma coisa assim, que é a versão do curu espontânea. E a gente tem a doença da vaca louca também. Também é uma doença causada por prions. Nesse caso, a gente provavelmente teria um problema bebendo de um barril com um cadáver infectado por uma dessas doenças. Mas não era o caso. Inclusive, na autópsia do Horácio Nelson, é descrito que ele estava saudável. Em 1805, a gente não sabia exatamente o que era um prion, então diagnosticar um prion no Horácio Nelson seria bem complicado, mas a gente sabia observar o corpo humano e a gente sabia o que era um corpo humano saudável e o que não era, e o Nelson estava saudável, de acordo com o médico. Assim a gente pode concluir que, apesar da história ser bastante espirituosa e divertida, e dá vontade de chamar de sangue do Nelson a próxima dose de rum que você tomar, e eu vou fazer isso no fim de semana, ela é completamente falsa. O barril com o corpo do Nelson foi vigiado constantemente até a Inglaterra e não tem nenhum registro dos marinheiros bebendo desse líquido, que o cirurgião a bordo certamente não permitiria, seja pela honra do Nelson ou pelos riscos associados. Ele sabia disso e não ia deixar que fizessem isso. Até porque iria, como dizemos, atrapalhar o transporte do corpo. Ele teve até o cuidado de fazer um furo em cima e um furo embaixo, para permitir que o conhaque fosse drenado sem que o corpo saísse do lugar. E vale lembrar, o fluido usado para preservar não era rum, mas sim conhaque. Isso foi uma adição feita na história. A lenda surgiu décadas depois do funeral do Nelson e segue uma tradição de lendas semelhantes mais antigas. Nessas lendas, alguém, uma espécie de justiça poética, consome um produto, mel, mas geralmente álcool, imerso em restos humanos ou animais, e fica como uma moral da história. Ou dizendo, você consumiu um líquido que estava imerso no barril do seu inimigo, ou então você fez o que não devia e acabou consumindo um líquido misturado com restos humanos, ou então algo relacionado à classe social. Você consumiu o líquido de um barril que continha restos humanos de alguém de uma classe social acima da sua. Esse foi o vídeo, eu sei que ninguém pediu, mas eu li essa história e eu fiquei bastante cativado por ela, acho que porque eu gosto da maioria dos elementos que fazem parte dela, navio, história, rum e assim por diante, e eu decidi fazer esse vídeo. Espero que você tenha curtido, se inscreva no canal e a gente se vê. Falou!